louvores de adoração. O culto é para o Senhor, quando cultuamos, amém? Oramos ao Senhor. Deus, muito obrigado por tudo, que a bênção do Senhor seja sobre nós. Quero te pedir, Jesus, que o Senhor venha nos guardar, nos sustentar e nos fortalecer. Repreendo, ó Deus, tudo que não provém de Ti. Te peço, Pai, que a graça do Senhor e a Tua misericórdia seja sobre nós. Glorificamos, magnificamos e exaltamos a Ti, na beleza da Tua santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá de encontro às pessoas que nos assistem nas redes sociais. Vá de encontro agora a essa casa, a essa família, as pessoas que nos acompanham, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, te louvo e te magnifico. Eu agradeço, Senhor, pela vida das pessoas que estão aqui, que independente das dificuldades, do dia enchuvarado, saíram de suas casas e vieram te servir e te adorar. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos, fiquem à vontade, sirva a Deus, ofereça o seu culto de louvor e adoração. Afinal de contas, o culto é para o Senhor. Nós somos aqui apenas instrumento para que Deus possa usar. Deixa Deus usar o seu coraçãozinho, deixa Deus falar em você. Amém? Que a bondade dele seja sobre nós. Eu penso que nós não podemos jamais desistir dos propósitos de Deus. Afinal de contas, a obra do Senhor, a igreja do Senhor, independente de qualquer dificuldade que tenhamos que passar, que passamos por amor a Ele. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos louvar ao Senhor? Amém. Glória a Deus. Amém. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém. Pessoal, hoje eu estava pensando numa coisa aqui. Tefinha, você pode aumentar o meu microfone, por favor? Um pouquinho baixo. Eu tenho estudado o livro de Êxodo, né? Inclusive, eu fui chamada para falar no próximo culto de jovens no mês que vem, e eu vou falar sobre Êxodo. E hoje eu estava relendo algumas partes, e agora aqui na hora da oração eu estava falando com Deus que a minha voz, toda terça-feira, ela fica muito fraca. Eu acredito que seja por causa do tempo, né? Às vezes dificulta e tudo mais. E eu lembrei de Moisés, né? Que Moisés, quando ele foi chamado, ele falou para Deus, né? Eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. E aí Deus virou para ele e falou assim: mas eu nem te perguntei nada. Eu estou falando que eu vou estar com você, né? E aí Deus ele é bem direto quando fala com Moisés. Ele fala assim: mas eu vou estar com você. Não é sobre você, é sobre o que eu vou fazer. É sobre o que eu estou te chamando para fazer. E o Senhor colocou isso no meu coração. Que Ele não está preocupado com a minha voz. Ele está preocupado com que eu cumpra aquilo que Ele me chamou para fazer. E agora nós vamos cantar um louvor que chama Manancial. E aí ele fala, né? Eu quero ser como um jardim fechado, regado, cuidado pelo teu espírito. Aí ele fala: flua em mim como um manancial, do meu interior com águas vivas. E aí eu, como sou uma pessoa muito curiosa, eu falei, eu vou pesquisar, né? O que é manancial? Porque eu sei o que é, né? Mas eu não sei, assim, afinal, por que manancial? E aí eu pesquisei, o meu amigo Google falou assim: que os mananciais são fontes de onde se retira água para abastecimento e consumo da população. Ou seja, nesse louvor, a gente está falando para Deus: Deus, eu quero fluir, e eu quero que o Senhor flua de dentro de mim, para que ao meu redor outras pessoas sejam cheias, transbordem. É isso que esse louvor quer dizer. Ele fala: eu quero ser cuidado, quero ser como um jardim, mas eu também quero fluir na vida de outras pessoas. Eu também quero transbordar na vida de outras pessoas. E assim, acho que foi o Senhor que colocou isso no meu coração, né? Essa indignação. Por que manancial?
E o Senhor falou para mim, não é só sobre ser um jardim fechado, ser cuidado pelo Senhor, mas o cuidado que Ele tem sobre a sua vida é para que você cuide de outras pessoas, para que você zele de outros jardins, para que você seja bênção na vida de outras pessoas. Amém? Amém. Então é isso que nós vamos cantar nessa noite. E eu gostaria que você pudesse declarar esse louvor e pedir que você não seja só um jardim fechado, mas que você seja um manancial que transborde na vida das pessoas que estiverem à sua volta. Amém. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior. Restaura o meu ser para o teu louvor. Vamos cantar novamente? Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim. Preciso. Vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado. Flua em mim como um manancial do meu, com águas. Restaura o meu ser para o teu louvor. Amém. Glória a Deus. Amém. Quantos aqui creem que o Senhor ele nos escuta quando nós clamamos? O Senhor, Ele é a nossa cura. Ele é a vida. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Nós vamos cantar que nós cremos que Ele é a cura. Cremos que Ele é tudo para nós. Cremos que Ele é a vida. Nós cremos que não há nenhum outro como Ele. E nós precisamos dEle. Amém? Amém, Senhor. Nós cremos em Ti, Jesus. Cremos no Teu infinito amor. Cremos na Tua infinita graça, Senhor. Não somos nada sem Ti, Senhor. Não podemos nada sem Ti, Senhor. Obrigada, Deus, porque nós podemos confiar em Ti. Podemos colocar a nossa confiança em Ti, Deus. Podemos, Deus, nos derramar na Tua presença. Crer naquilo que o Senhor tem para nós. Crer naquilo que o Senhor tem para nossa família, para nossa casa, Senhor. Obrigada, Deus, pelo Teu infinito poder e pelo Teu infinito amor. Obrigada porque o Teu amor nos constrange. Obrigada, Senhor, porque nós podemos Te amar. Nós cremos naquilo que o Senhor pode fazer. Cremos que o Senhor nos ouve quando nós clamamos.
E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós nos rendemos a Ti, Senhor. Me escutas quando clamo. E o quê? E acalma o meu. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti. Confio em Ti. Você pode declarar? Creio que Tu és a cura. Creio que o quê? Para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Mais uma vez. Me escutas quando... Você crê que Ele te escuta nessa noite? E acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Eu confio em Ti. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Nós cremos, creio que Tu és a vida. Creio que não há. Jesus, pois não há outro igual a Ti. Nós cremos em Ti, Jesus. Colocamos a nossa confiança totalmente em Ti, Senhor, pois sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Sabemos que o Senhor tem planos que são melhores do que os nossos, que são maiores que os nossos. Cremos, Deus, que os Seus projetos, Deus, são muito, 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 muito maiores do que podemos imaginar. Sabemos, Deus, que os nossos maiores sonhos são pequenos para Ti, Jesus. Sabemos, Deus, que os nossos maiores planos são pequenos para Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor tem o melhor dessa terra para nós, Deus. Nós sabemos que o Senhor tem o melhor dessa vida para nós, Deus. E sabemos que o melhor que o Senhor pode nos dar foi a nossa vida eterna, junto com o Senhor para todos sempre. Nós sabemos que o melhor que o Senhor pode nos dar foi aquela morte na cruz, onde o Senhor entregou o Seu único Filho por amor às nossas vidas. Nós cremos e confiamos em Ti. Sabemos que o Senhor nos restaurou, nos reconciliou. Sabemos que o Senhor pode fazer muito mais. Muito mais, muito mais. Sabemos, Deus, nós sabemos. Obrigada, Senhor.
Nós te agradecemos por tudo. Te agradecemos porque somos tão pequenos, com um Deus tão grande, tão zeloso, tão bondoso sobre nossas vidas. Nós colocamos a nossa confiança totalmente em Ti nessa noite. Entregamos tudo que está em nossas mãos. Entregamos a nossa família, o nosso coração. Entregamos os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos. Te entregamos totalmente a nossa vida. Somos totalmente seus, Jesus. Obrigada, Senhor. Creio que Tu és a... Creio. Nós cremos. Creio que Tu és a vida. Não há outro igual a Ti. Jesus, não há outro igual a Ti. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Oh, oh, oh. Creio que Tu és a vida. Creio que não há. Jesus, pois não há outro igual a Ti. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos, neste momento, passar para um momento muito especial, que é o momento da generosidade. Quero convidar a todos, para lerem comigo a palavra do Senhor, que está registrado em Mateus, no capítulo 6, nós vamos ler apenas um verso só, apenas só um versículo. Mateus capítulo 6, verso 20, nós vamos falar sobre o momento da nossa generosidade.
Ok? Momento da generosidade. Diz assim: mas ajuntai tesouro nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Vamos ler novamente? Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Você pode repetir comigo? Onde os ladrões não minam e também não roubam. Mas ajuntai tesouro no? Mas ajuntai tesouro no? Eu estava vendo aqui como que a palavra ela é fiel. Podeis assentar, irmãos. Eu queria rapidamente. Infelizmente, milhares de pessoas roubam o dízimo. E aí a gente percebe que a porção que Deus propôs para você, você não erra. Quando você toma alguma coisa que pertence a outros, você de alguma maneira é ladrão. E a Bíblia diz: mas juntai tesouro nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Mateus capítulo 6 e verso 20, como lemos. Dízimo significa a 10ª parte. E aí o grande patriarca, por exemplo, e maravilhoso exemplo, que é o Abraão, ele dá 10% de toda a sua renda. Isso foi como prova de evidência que ele honrava ao Senhor Deus como o seu provedor, e ele foi abençoado incrivelmente por isto. A Bíblia diz que então era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Gênesis capítulo 13 e verso 2. Isaac, porém seu filho também, continuou a colher da vida de uma obediência. Ele semeou, diz a Bíblia, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Então, enriqueceu-se o homem, diz a Bíblia, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grandes números de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Gênesis capítulo 26 e verso 12 e 14. Aconteceu então para os filhos de Abraão, diz a Bíblia, na mesma noite, apareceu o Senhor Deus e disse: eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, o meu servo. Gênesis 26 e verso 24. O dízimo, filhos, é santo ao Senhor. Também todas as dízimas da terra, tanto do grão do campo, quanto do fruto das árvores. Tudo são do Senhor. Quantos podem dizer amém? Santo é o Senhor. Levítico 27, verso 30. O seu dízimo é o portão dourado para suprimento financeiro. Quantos podem dizer amém? Olha o que diz a Bíblia: traz o dízimo todo ao depósito do templo. Para quê? Para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tanta bênção que nem terão onde guardá-las. Malaquias capítulo 3 e verso 10 é o texto mais conhecido desse assunto. Filhos, o arrogante não dizimará. Então, existem 3 tipos de ateu. Primeiro,
aqueles que acreditam que Deus não existe mesmo. Em segundo lugar, aqueles que creem que eles são capazes de fazer qualquer coisa que Deus poderia fazer. E em terceiro lugar, aqueles que consideram a si mesmo como Deus. Lamentável, não? Então, em sua própria vida, a posição de não dizimista é como a dos ateus. Eles retêm o dízimo. Eles sentem que são os seus próprios deuses em sua vida. É exatamente a prova maior acima de uma arrogância e orgulho. Então, dizimar é a prática bíblica de devolver os 10% de toda a sua renda ao Senhor Deus. Olha o que diz a Bíblia, depois que você recebe, e lá no Antigo Testamento diz que Abraão e outros, eles dizimavam. E isso também no Novo Testamento, mesmo os fariseus, a multidão religiosa, hipócritas, eles lembravam também do dízimo. E isso deveria ser feito. Então, no tocante ao dízimo do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Levítico 27 e 32. Dizimar pode quebrar a maldição financeira sobre a sua vida em família. Olha que coisa tremenda. Veja só. Aqueles que roubam, querido, a Deus no dízimo e nas ofertas, que pertence a Ele, estão, infelizmente, vivendo debaixo de maldição. Ou, meu amigo, eu tenho a te dizer o seguinte, você pode mudar isso. Quantos podem dizer amém? Você pode ser um membro da sua família que vai quebrar a maldição. A sua semente, por exemplo, é a prova de sua fé. É a prova de que venceu a ganância. E aí, obviamente, Deus, Ele sempre pune o ladrão. Mas Ele sempre também promove e prospera o dizimista e aquele que lança a semente, aleluia. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubás. E dizeis o seguinte, em que te roubamos? Tem gente que ainda pergunta, né? No dízimo e nas ofertas. Malaquias 3 e verso 8. Eu estou te dando as referências bíblicas. Então dizima constantemente, porque cada dízimo é um ato de fé, é uma semente de obediência que cria momento. Um momento cinético, que é um corpo em movimento. Quando você dizima, filho, consistentemente, você criará uma colheita sólida. E aí, você vai estabelecer um ritmo. Permaneça, então, em obediência o bastante. Para quê? Para provar as recompensas de um momento especial. Há 4 estações básicas a cada ano. A regularidade e a rotina, elas são forças muito importantes em nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Especialmente em um estilo de vida de semente de fé. Então, trabalhe com a lei de semear e colher. Não se torne irregular e imprevisível. A própria natureza, ela tem um padrão, um ritmo e uma rotina. Então, quando você honra isto, os benefícios terão mais valor do que qualquer custo e risco envolvidos. Enquanto a terra durar, por exemplo, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão para você. Quantos podem dizer amém? Gênesis 8, verso 22. Aqui, dizimar é a prova que você tem vencido a ganância. Então, Satanás, ele rouba. O homem acumula. Deus dá.
E a sua oferta é a única prova de que Deus vive dentro de você. Quantos podem dizer amém? É a única. É a única evidência de que a natureza de Deus está florescendo dentro do seu coração. Quer seja dinheiro, misericórdia ou amor. Ofertar é a única evidência de amor. Por quê? Porque o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, tenha vida eterna. João 3,16. Quando você dizima, você cria um memorial na mente de Deus para sempre. Quantos podem dizer amém? Ele vê a sua natureza em você. Por quê? Porque o Senhor Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo, capítulo 1 e verso 7. Aqui o temor atormenta, faz também você acumular em vez de liberar. Então você se torna receoso de que jamais possa repor o dinheiro em que você está dando a Deus. A verdade também é que o dízimo já é dele. Quantos podem dizer amém? Ele lhe permite o privilégio de retorná-lo para ele como prova de sua confiança nele. Dizimar é a prova de que você crer na palavra de Deus, para quê? Para você mesmo. A palavra de Deus, por exemplo, é uma coleção de instruções. Então Deus, Ele quer muito ser crido. Ele prometeu que aquele que dizimassem e trouxesse ofertas para Ele, veria uma colheita financeira como resultado. Resultado que não receba já no presente. Irmãos, diz ele, e irmãs, mas filhos e campos o receberá, com perseguições, em um mundo por vir, a vida eterna. Marcos capítulo 10 e verso 6. Filhos, o Antigo Testamento, ele confirma isto. Honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e transbordarão de vinho os seus lagares. Provérbios capítulo 3, verso 9 a 10. O seu dízimo, por exemplo, é o portão dourado para o suprimento financeiro. Quantos podem dizer amém? Traga então o dízimo todo ao depósito do templo. Para quê? Para que haja alimento em minha casa, ele disse. Ponha-me à prova, ele manda. Ele mesmo que disse, ponha-me à prova e veja se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão aonde guardar. Você crê nessa promessa? Malaquias 3 e verso 10. Aleluias. Quando você, por exemplo, preenche um cheque de 10% de toda a sua renda mensalmente e devolve a Deus, isso documenta a sua fé no Senhor Deus. É prova de sua confiança. Você, de fato, então, acredita que a sua palavra funciona. Você verdadeiramente também abraçou a maravilhosa verdade de que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Números capítulo 23 e verso 19. Contudo, milhões vão à igreja aos domingos e qualquer outro dia e voltam com seus dízimos ainda em seus bolsos, infelizmente. Algumas vezes também, eles colocam os poucos trocados das salvas, das ofertas, como uma substituição. Imagine, por exemplo, algo comigo, por alguns momentos agora. Suponho que o homem de negócios esteja, por exemplo, voltando
para sua casa após uma transação comercial. E aí o seu filho, ele vai encontrá-lo no aeroporto. O pai, todo animado, não é? Ele coloca o seu braço em volta do filho e diz o seguinte: filho, eu amo muito, de verdade. Eu estou muito orgulhoso de você. Aqui está uma nota de R$10 para você comprar um pequeno presente. Eu ganho $100 extras que não havia planejado nesse negócio. Obrigado, então, papai. Bem, filho, vá em frente e pegue várias notas de 10, na verdade. É bem verdade que você pode pegar 9 dessas notas para você. Vou guardar apenas uma comigo, para algum troco. Acrescenta o pai, então. Então, muito naturalmente, pense um pouco mais aí. Ambos vão para casa. O filho, ele vai para a sua cama para dormir. Aquela noite, por exemplo, o pai esvazia os seus bolsos. E aí guarda aquela nota de $10 ou de R$10 na gaveta de roupa. E vai dormir. Então, durante a noite, o filho, ele não consegue dormir jamais. Ele se vira de um lado para o outro, na cama, e aí ele está agradecido pelas 9 notas de R$10 que ele recebeu. $90 que o seu pai lhe deu. Mas algo em seu interior o faz ficar pensando naquela nota de 10 que o seu pai guardou na gaveta. E se o filho levantar-se fortemente à noite e abrir a gaveta e pegar aquela nota de 10, o que é que você acharia de tudo isto? Eu imagino que você ficaria com muita raiva e furioso, amém? Você diria o seguinte: esse filho é um idiota, um louco e um ladrão. Ele foi tão mal agradecido pelos R$90 que o seu pai lhe deu, que ainda ele roubou a 10ª nota. Sim, e isso acontece a cada simples domingo na terra, nas igrejas. De alguma maneira, queridos, nossa ingratidão e mau agradecimento começa a sufocar toda a palavra de louvor que deve fluir de nossos lábios. Então, ao invés de conhecimento e agradecimento por nossa saúde, por nossas energias, favor de Deus, em relacionamentos também, a última nota de R$10 foi roubada. E exatamente da mão do único que Deus deu os últimos R$90. Esse cenário é exatamente um cenário que mostra exatamente o que acontece nos dias atuais. Por que eu estou fazendo questão de passar isso para vocês? É porque, na verdade, muitas pessoas precisam ser ensinadas. E eu coloquei um propósito em meu coração, que eu não vou carregar sobre os meus ombros o peso da miséria de uma igreja miserável. Então, como prova do que Deus tem feito em minha vida, eu quero passar a vocês. Não queira expulsar demônio, ou não queira expulsar miséria com oração. Não queira adquirir prosperidade com jejum. Queira e tenha certeza que a única possibilidade de destruir o devorador é sendo dizimista e ofertante fiel. Vocês podem dizer amém? São assuntos que eu me isolei muitas das vezes e me previ de tratar, mas eu vou estar instruindo a igreja sempre.
E quem quiser me ridicularizar e dizer que nós somos financeiros, que digam. Eu tenho que transmitir de cima dessa tribuna as verdades bíblicas, porque a verdade liberta. E tem gente que não tem que ser só liberto dos demônios, da fofoca, não é? Da rebeldia, não. Tem que ser liberto também dos tesouros que são, infelizmente, ajuntados na terra. Você pode dizer amém? Que Deus abençoe a sua vida, todos que estão aí nos assistindo, nas redes sociais, tem o QR Code, se você quiser, você pode contribuir. No nosso envelope tem a conta da igreja, contribua com amor, porque é com amor que eu estou ensinando. Deus abençoe a sua vida. Enquanto vocês vão contribuir, nós vamos louvar a Deus e logo nós estaremos passando para a palavra de Deus, porque hoje é culto de ensinamento, então é o momento de ensinar, porque também está dentro do ensinamento bíblico. Amém? Vamos louvar a Deus? E eu também quero o meu envelope. Não entendi. Não, depois. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Você pode declarar? Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Ofertar, dizimar, dentro do propósito de Deus, amém? Senhor, eu quero abençoar com toda sorte de bênção e provisão, e lhe pedir que o Senhor venha nos instruir sempre, mediante o Teu propósito e Teu querer. Abençoa os seus irmãos, meus irmãos que estão agora em suas casas, aqueles que estão participando deste culto, em nome de Jesus, não só agora, mas para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?
e amém. Pode vir ao altar contribuir, amém? Pois pra te adorar foi... Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém? Quero convidar então o pastor Charles, lá de Governador Valadares, nosso amigo, nosso irmão, está conosco esses dias aqui, ministrando a palavra do Senhor. E eu quero pedir que vocês estendam as suas mãos para cá e vamos abençoar o servo de Deus. Deus, eu abençoo o teu filho. Usa o teu filho poderosamente, mediante o teu querer e a tua vontade. Fala o que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Paz, irmãos. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade à história do profeta, né? E vamos aproveitar por causa do tempo, para a gente poder conhecer um pouquinho melhor essa história. Nós começamos a falar na terça-feira passada, né? Sobre a questão do profeta. O texto diz que Jeroboão, assim que se assenta no trono, ele cria uma falsa religião, ele cria uma falsa adoração, ele escolhe sacerdotes que não são da linhagem de Arão, ele constrói 2 santuários, né, na cidade de Dan e na cidade de Betel, e essa história que está lá na primeira carta dos reis de Israel, no capítulo 13, que a gente começou a ver na semana passada, Deus levanta um jovem profeta, a gente não sabe o nome, a gente não sabe a idade, porque o que importa, né, não é quem ele era, mas a missão que ele estava cumprindo, porque a missão que ele havia recebido da parte do Senhor era sair de Judá, ir até o local, né, a cidade de Betel, e ali entregar um recado de Deus para aquele rei que, com as suas atitudes, com as suas ações, ele acabou, né, levando o povo pelo caminho da apostasia, que é o abandono, né, da fé, e também da idolatria, quando ele incentiva o seu povo, o povo a quem ele foi dado o direito de governar, dele poder, né, aquele povo adorar a 2 bezerros de ouro no lugar do Senhor. É triste, né, que nós estamos no século 21 e isso ainda acontece com muita frequência. Ainda existe muita falsa adoração por aí. Ainda existem sacerdotes que não foram chamados pelo Senhor. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas sobem um monte para orar, não congregam, e dali, né, ditos missionários, profetas, cantores, descem e são ungidos a pastores, com um sacerdócio que não tem a aprovação do Senhor. Então aquilo que Jeroboão fez no tempo dele, continua acontecendo nos nossos dias. Mas, para a gente só recapitular e lembrar, né, a missão que o Senhor deu para aquele jovem profeta, que a gente não sabe o nome dele. Primeiro, ele teve que sair de Judá e ir até Betel, onde havia, né, um culto de adoração a um bezerro de ouro. Ele constrói um altar idólatra, ele está ali queimando o incenso. Exatamente nesse momento, o homem de Deus, o jovem profeta, chega e começa a profetizar contra aquele altar que Jeroboão havia construído. Na verdade, o altar era apenas um objeto inanimado, né? Ali Deus usa a boca daquele homem de Deus para falar para o altar, mas o recado estava sendo direcionado a Jeroboão. Nós já vimos isso. Depois, ele não podia comer pão e nem beber água durante a sua missão. Eu entendo nisso aí, meus irmãos, que na verdade, não comer pão e não tomar água, né, isso tem a ver com renúncia. Durante a missão que você recebe do Senhor, você vai ter que aprender a renunciar a muita coisa.
E a gente não gosta muito do evangelho da renúncia, né, do evangelho do sacrifício, do evangelho da santificação. A gente é mais simpatizante ao evangelho das facilidades. E é interessante que aqui o rei Jeroboão convida aquele homem, aquele jovem profeta, né, para comer com ele no palácio, tomar água, e também promete dar um presente para ele. E aí uma outra lição, né, que a gente tira nessa história toda é que quando você, né, está guiado pelo Senhor, que você aceita a missão que Deus confiou a você, que Deus confiou a mim, a gente não vai negociar princípios, a gente não vai vender aquilo que Deus nos deu. Eu entendo que quando Jeroboão convida ele para entrar no palácio, para comer, para beber, ele promete um presente ali. Aquele jovem profeta sabia que se ele recebesse aquele presente, ele estaria dando apoio, né, a uma idolatria, uma apostasia, que com certeza havia entristecido o coração do Senhor, né, porque Deus não se agrada dessas coisas. Tome cuidado quando o Senhor te der uma missão para você não aceitar presente de quem está num estilo de vida que não agrada ao Senhor. Isso me lembrou muito o profeta Daniel, quando Belsazar era rei de Babilônia, ele manda buscar os utensílios de ouro, né, que estavam no templo, e ali a palavra diz que ele começa a servir vinho para os seus convidados e para as suas concubinas, e ele tem uma visão de uma mão escrevendo na parede, e a palavra diz que ele começou a bater o joelho, faltou força às suas pernas, e ele ficou apavorado quando ele viu aquela mão escrevendo ali na parede, e ele manda chamar Daniel. Ele faz uma pergunta ao profeta Daniel, que serve para mim e para você, e assim que Daniel se apresenta diante de Belsazar, ele faz uma pergunta: você ainda é o mesmo? Você ainda é o mesmo Daniel do tempo do meu pai? E ali Belsazar faz uma promessa para ele, falou: olha, se você interpretar a visão que eu vi, né, de uma mão escrevendo na parede, eu vou te vestir de púrpura, eu vou colocar um cordão de ouro no seu pescoço, e você será o terceiro no meu reino. E Daniel sabia que Belsazar não era um homem temente a Deus, e ele diz: os teus presentes fiquem para contigo, ou se você quiser, dê a um dos seus servos, mas eu te farei entender o sentido da visão que você teve. Então eu acho muito bacana, que na verdade esse jovem profeta, esse homem de Deus, ele não aceita o presente de Jeroboão, porque aceitar o presente era compactuar com aquela religião que Jeroboão havia criado, com aquela falsa adoração, com sacerdotes que não foram levantados pelo Senhor, né? É muito importante para a gente, nesse tempo que a gente está vivendo, irmãos, não apoiar o pecado dos outros. Eu não estou dizendo que você tem o direito de julgar, porque quem julga é o Senhor, mas apoiar nós também não podemos. E uma outra ordem do Senhor que foi dada a esse homem, é que ele não poderia voltar pelo mesmo caminho que ele havia feito. Para a gente chegar em patamares diferentes, para a gente chegar em lugares diferentes, né, nós não podemos trilhar os mesmos caminhos. Amém? Amém? Se você quer algo diferente de Deus, faça diferença na presença dEle. Tem muita gente querendo chegar em patamares elevados, sendo o mesmo tipo de pessoa, trilhando o mesmo caminho. E se você não muda a sua rotina com Deus, olha para mim, você não vai experimentar o lugar do milagre. Aleluia! Se você quer experimentar e conhecer o lugar do milagre, você também precisa mudar a sua rotina com o Senhor. Amém? Amém. Foi isso que nós vimos na terça-feira passada. Agora, nós vamos pegar primeiro a Reis 13, a partir do verso 11, porque agora vai aparecer um personagem que até então não nos foi apresentado. Diz assim, no verso 11, em Betel, daquele lugar onde Jeroboão construiu o santuário, onde ele construiu um altar, onde ele estava queimando incenso, induzindo o povo a adorar, né, a um bezerro de ouro. Aqui diz que naquela mesma cidade morava um profeta já idoso. Seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus havia realizado naquele dia em Betel,
e compartilharam também as palavras que o homem de Deus havia dito ao rei. Verso 12. Então seu pai lhes perguntou em que direção ele seguiu, e os filhos lhes mostraram o caminho que tomara o homem de Deus que viera de Judá. Solicitou o profeta a seus filhos: selai o jumento, e eles lhe selaram o jumento, e o pai montou. Verso 14, partiu em busca do homem de Deus e encontrou ele onde? Sentado debaixo de um grande carvalho. Aproximou-se e perguntou-lhe: és tu, homem de Deus, o homem de Deus, vindo de Judá? E ele lhe respondeu: sim. Verso 15, em seguida o profeta o convidou: vem comigo à minha casa para comer alguma coisa. Vamos entender uma coisa aqui? Eu acho interessante que nós estamos falando de um profeta velho. Aí, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo 11, verso 29, ele diz assim: olha, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Preste atenção nisso, para você entender o que o capítulo 13 quer dizer para nós. Deus não tira o dom que Ele te deu. Amém. Mas se você não estiver usando o dom para a glória de Deus, o dom fica adormecido. Porque o dom não é para o seu uso, mas o dom é uma ferramenta, uma capacitação espiritual para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Quando eu estava fazendo a leitura desse texto, eu achei interessante, ele era um profeta. Em momento algum a Bíblia está dizendo que ele não era. Mas é interessante que o texto diz que ele era um profeta velho, que ele era um profeta idoso. E o que me chama a atenção nisso aqui é que os filhos estão presentes no momento em que Jeroboão está oferecendo um culto de uma falsa adoração a um bezerro de ouro. Sendo um profeta conhecedor de Deus, eu não vejo nenhuma reprovação dele em relação à atitude dos filhos. Isso significa que as coisas iam mal, Jeroboão estava incentivando o povo a se afastar de Deus, mas aquele profeta que um dia foi cheio da presença de Deus, não estava incomodado com isso. Porque quando a gente esfria espiritualmente, o pecado do outro não vai me incomodar. Por quê? Porque eu também estou em pecado. E é triste, meu irmão, quando a gente perde a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Porque veja que os filhos daquele profeta velho contam para ele o que Deus havia feito através da vida do homem de Deus, do profeta novo, e ainda contam para o seu pai o que foi que aquele homem de Deus respondeu para Jeroboão. Estão percebendo que quando a gente esfria na fé, a gente é incapaz de ser sensível com o nosso pecado e com o pecado dos outros? E a gente acaba participando do pecado alheio? A gente peca, irmãos, por conveniência. Isso é o que Tiago vai chamar no Novo Testamento do pecado de omissão. Você sabe que o outro está fazendo alguma coisa errada, mas você se cala diante do erro do outro. E eu quero te lembrar, você que está aqui, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, nós somos profetas do Senhor. Nós fomos chamados para dar testemunho de qual é o caminho certo para chegarmos até o Senhor. Porque ainda existe muita falsa adoração por aí. E aí eu estava meditando aqui, falei assim, gente, mas o que o profeta velho representa? Me veio algumas ideias na cabeça e eu quero compartilhar isso com você. Quem é o profeta velho? Porque você tem que tomar cuidado, porque ainda existe muito profeta velho por aí. Primeiro, quem é o profeta velho? Alguém que já perdeu a sua intimidade com Deus. Veja que o texto diz que ele era profeta. Isso significa que um dia ele conheceu a voz de Deus, um dia ele ouviu e serviu ao propósito de Deus, mas nesse momento a voz de Deus está adormecida. Então o profeta velho é alguém que relaxou com a sua vida espiritual. Também é alguém que já não é mais usado. Por quê? Porque não tem intimidade com aquele que usa. Amém?
O profeta velho é alguém que já não é mais usado, não é mais usado em profecia, não é mais usado para pregar a palavra, não é mais usado para levar e conduzir o povo à adoração diante do Senhor. É alguém que de tão relaxado espiritualmente, já não é mais usado pelo Senhor. Você deve conhecer muita gente assim. Gente que no passado era um irmão fervoroso, alguém que Deus usava poderosamente, mas que no tempo presente deixou de ser um homem ou uma mulher usada por Deus. Outra coisa, quem é o profeta velho? Alguém que não se alimenta mais da palavra de Deus. Não é assim? Gente cujas coisas do Senhor não lhe causam mais admiração ou encantamento. Lembra do primeiro amor? Quando você marcava o jejum e a pessoa começava 2 dias antes, você marcava a oração às 3 horas da manhã, 2h30, o abençoado e a abençoada já estava ali, doido para começar o propósito de oração junto com todo mundo. Não é, irmãos? É o que a gente chama do primeiro amor. É aquela pessoa que para ela estar na igreja ou não estar na igreja é a mesma coisa. Eu não estou falando de ativismo religioso, mas o prazer de quem nasceu de novo é estar na casa de Deus. Quando não estar na casa de Deus já é algo que não me incomoda, tem alguma coisa errada. Esse é um profeta velho. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa dos... Irmãos, quantas pessoas nesse tempo de pandemia adoeceram porque não puderam cultuar o Senhor junto com os irmãos? Eu acredito que muita gente por aí adorou a ideia da igreja fechar, né? Muita gente por aí gostou muito da ideia de ter que fechar a porta da igreja para obedecer um decreto. Agora, muita gente sofreu por não poder estar com os irmãos cultuando ao Senhor. Porque o profeta velho é alguém que já não se encanta mais com as coisas de Deus. Não se encanta em fazer um jejum, não se encanta em ler a palavra, não se encanta de congregar junto com os irmãos. Outra coisa, o profeta velho é alguém que acha que já sabe de tudo. É uma pessoa que se julga mais sábia do que os outros. Sabe aquela pessoa que acha que não precisa aprender mais nada? Não precisa ir no culto, não, eu já sou crente há 20 anos. Irmãos, o diabo é crente antes do homem ser criado. Porque ele crê, ele só não obedece. Então, quem é o profeta velho da história? É alguém que acha que já não tem mais nada para aprender. Se julga mais sábio do que os outros. Quem é o profeta velho que a gente tem que tomar cuidado com ele? Alguém que arde de inveja daqueles mais novos que fazem o que ele não faz. Percebe que tem gente que não faz e critica quem faz? Então, a gente vai perceber nessa noite que o profeta velho é alguém que é movido pela inveja. Alguém que é movido pelo orgulho. E do que ele tem inveja? Ele tem inveja daqueles mais novos que fazem aquilo que ele já deixou de fazer. Ele não ora, mas critica os que oram. Ele não vem na igreja, mas reclama daqueles que vêm. Ele não participa de um culto da palavra, ele não participa de uma escola bíblica dominical, porque ele é crente há muito tempo, ele acha que já sabe de tudo. Quando na verdade, meu irmão, Oséias fala que ninguém conhece a Deus plenamente, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ninguém aqui de nós pode dizer que nós já sabemos tudo de Deus, porque nós não sabemos, mas estamos aprendendo, porque cada dia, cada luta, cada vale que a gente atravessa, a gente aprende um pouco mais do Senhor nosso Deus. Amém? Eu vejo o profeta velho como aqueles que se acomodaram na caminhada cristã. E outra característica do profeta velho, não aceita ser repreendido por ninguém. O profeta velho é alguém que não baixa a crista, que acha que ninguém tem o direito de repreendê-lo, de corrigi-lo. Não é assim que a gente vai entrar no céu. Porque Deus nos corrige o tempo todo. Nós somos disciplinados em todo o tempo, para nos tornarmos exatamente a imagem e semelhança daquele que nos chamou. Amém? Agora preste atenção. Enquanto esse profeta novo
esse homem de Deus, foi fiel em cumprir a ordem de Deus, de não comer pão, de não tomar água, e de não voltar pelo mesmo caminho que ele havia saído de Judá e chegado em Betel, Deus cumpriu o que havia dito. Nós vamos ver que essa história vai mudar quando o profeta velho encontra com ele. E aí, o texto diz que ele estava debaixo de um carvalho. Pastor, mas que pecado tem de eu ficar debaixo de uma árvore? Nenhum, mas aqui o que eu quero que você entenda é que ele vai parar. E no momento em que ele está descansando debaixo do carvalho, é que o profeta velho cruza o caminho dele. Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos na luta, enquanto nós estamos na peleja, nós estamos em vigilância e oração constantemente, é ou não é? Quando a luta é resolvida, que o problema é resolvido, a gente relaxa. E aí, a gente descuida. E é naquele momento em que eu me descuido, que eu baixo a guarda, que eu baixo a vigilância, que o inimigo vai usar o seu arsenal pesado contra mim. E eu estava pensando nessa história aqui, que ele estava sentado debaixo de um carvalho, não foi? Mas lá em 1 Reis 19, verso 4, Elias, quando Jezabel falou com ele, que tão certo como ele havia matado os profetas de Baal, que eram o Deus a quem ela servia, que no dia seguinte ela ia fazer a mesma coisa com ele, é contraditória a ação de Elias. Porque primeiro ele foge para salvar sua vida. Aí, o que ele faz antes de ir para a caverna? Ele senta debaixo de um pé de zimbro, um arbusto. E o que ele vai fazer ali debaixo daquele arbusto? Ele vai pedir ao Senhor para tirar a vida dele. Aí você pega Jonas, Deus manda ele pregar para Nínive, que tinha mais de 120 mil habitantes. Ele prega, o povo se arrepende, ele fica revoltado. Lembra que ele vai sentar debaixo de um pé de abóbora? Aí quando o pé de abóbora morre, ele fica indignado. E o Senhor fala com ele assim: você plantou esse pé de abóbora? Você está demonstrando compaixão por uma planta que você não plantou e que você não fez crescer. E você está indignado porque 120 mil pessoas que não sabem a diferença entre a mão direita e a mão esquerda, entre o que é certo, entre o que é errado, e até os animais desse povo, se arrependeram. Você está tendo mais compaixão de uma planta do que de pessoas que se arrependeram dos seus pecados. Onde que Jonas estava? Debaixo de um pé de abóbora. Cuidado com os pezinhos que você anda sentando debaixo. Esse abençoado me senta debaixo de um pé de carvalho. Elias sentou debaixo do pé de zimbro. Jonas sentou debaixo de um pé, mas nós habitamos na sombra do Onipotente. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Está vendo como é que a história se repete? E eu acho interessante que esse bendito desse profeta velho, que estava com o dom adormecido, ele vai encontrar o homem de Deus, o profeta novo, quando ele está sentado debaixo de quê? De um carvalho. Pastor, que lição eu posso tirar para a minha vida em cima disso aqui? Eu vejo sentar debaixo do carvalho como acomodar. O comodismo pode frustrar aquilo que Deus tem para nós. Porque você recebe mais de Deus quando você busca mais dele. Quanto mais você busca, mais você recebe. Quanto mais você busca, mais revelação do alto vem para a tua vida. Aleluia! Mas chega um ponto em que a gente para de orar, para de buscar, para de servir, e a gente quer ver o sobrenatural de Deus. Impossível, porque você sentou debaixo do carvalho. E olha o que o texto diz para a gente. Ele chega, porque os filhos, vão lá e sopram no ouvido dele. Teve um homem aqui que Deus fez isso, o rei estendeu o braço para mandar prender, o braço dele não voltou, não pôde ser recolhido. Um homem de Deus esteve aqui e profetizou contra o altar partiu, de cima até embaixo, e ainda liberou uma palavra, que vai chegar um tempo em que toda idolatria será abolida desse lugar.
Olha, e ele disse para o rei Jeroboão que ele não podia comer pão, não podia beber água e muito menos receber um presente, uma recompensa que o rei queria dar para ele. Os filhos deram o recado direitinho para o profeta idoso. E ele chega e pergunta, né? Olha aí, lá no verso 14. És tu o homem de Deus vindo de Judá? Ele, distraído debaixo daquele carvalho, o que ele fala? Sou eu, sim. Verso 15, o que o profeta velho fez? Convidou ele para ir para dentro da casa dele. Agora, isso é que me chama a atenção. Ele vai repetir para o profeta velho, no verso 16, a mesma coisa que ele havia dito para o rei Jeroboão. Olha aí, o que ele vai dizer? Ele falou, eu não posso ir com você não, profeta velho. Mas por que você não pode ir? Sabe por que eu não posso? Primeiro, eu não posso voltar com você. Eu não posso fazer o caminho de volta, porque o Senhor mandou. Depois, eu não posso entrar na sua casa. Tampouco eu poderei comer pão e nem beber água contigo neste lugar. Verso 17, porque assim me foi ordenado pela palavra de Yahvé. Ali não comas pão, nem bebas água, tampouco retornes pelo caminho por onde vieste, por onde você passou. Irmãos, quando Deus deu uma ordem para você, cumpra essa ordem integralmente. Porque 99% de obediência é igual desobediência. E ninguém está protegido na desobediência. Qual que é o nosso problema? Nós decidimos obedecer a Deus no tanto que a gente acha que deve obedecer. Com Deus não é assim, ou é tudo, ou é nada. A ordem que Deus deu para o jovem profeta, para o homem de Deus, é: você não pode voltar pelo caminho que você vai traçar para chegar em Betel. E não é para você comer, não é para você beber, enquanto você estiver cumprindo a missão que eu te dei. Com o rei, funcionou. Aí o profeta velho, né, com todas as características que eu já disse aqui, cruza o caminho dele. Agora, olha o que acontece, irmãos, quando a gente baixa a guarda, quando a gente deixa de ser vigilante, quando a gente não ora o suficiente para ter um discernimento de Deus, o que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer. Olha o que diz no verso 18. Contudo, o homem idoso lhes respondeu: eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor: faze-o voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Todavia, o profeta velho mentiu, ou na minha versão diz, não estava dizendo a verdade. Olha para mim, Deus não é Deus de confusão. Quando Deus fala algo, tem que ser do jeito que ele disse. Olha a estratégia que esse profeta velho usou. Não, mas o mesmo Deus apareceu para mim e diz que é para você voltar. Que Deus é esse que aparece e diz: você não pode voltar pelo mesmo caminho? Agora, aqui um anjo do Senhor veio e me disse que é para você fazer o caminho de volta. Aí eu me lembro quando o apóstolo Paulo vai escrever lá na carta aos Gálatas, às igrejas da Galácia, no capítulo 1, quando ele diz o quê? Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente daquele que vos tenho pregado, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Mas o anjo que anjo é esse? Eu não preciso, irmãos, de algo que o anjo me diga quando aquele que criou os anjos fala comigo. Aleluia! Tem muita gente que afastou da igreja, que saiu da presença de Deus por causa das profetadas. Porque Deus fala, mas Deus testifica no coração da gente aquilo que Ele fala. Nem todo mundo que diz, assim diz o Senhor, foi enviado pelo Senhor. E a gente lê essas histórias e a gente cai.
Não entendi não, Deus primeiro falou comigo que era para fazer assim, agora Deus usou alguém para falar para mim fazer o contrário. Irmãos, João, ele vai escrever lá em 1 João 4,1 assim, olha, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. A gente pede muito dom para Deus, não é? Mas deixa eu te falar uma coisa, nós temos que aprender a pedir dom de discernir os espíritos. Para a gente saber o que é Deus que está falando e o que não é Deus que está falando. Se esse moço, que Deus falou com ele, ele foi ousado, ele foi destemido, ele foi corajoso, porque ele saiu da casa dele para ir até a presença do rei, para profetizar contra um altar e repreender aquele rei, porque ele estava vivendo apostasia e idolatria. Ele foi ousado ou não foi? Deus falou com ele. Agora me aparece um profeta velho, que também era profeta, mas o dom estava adormecido, e fala com ele, não, o anjo do Senhor apareceu para mim, e deu ordem para você voltar e entrar na minha casa. Vamos imaginar aqui, nós estamos falando de quase 3.000 anos atrás. Onde estava o jovem profeta, o homem de Deus, quando o profeta velho encontrou com ele? Debaixo de um carvalho. A casa do profeta velho parecia ser um lugar seguro, não parecia? Se você estivesse viajando por uma estrada, junto com um animal, onde você preferiria dormir? Na estrada, à beira da estrada, correndo o risco de ser assaltado? Correndo o risco de um animal te ferir? Ou você preferia passar a noite na casa de alguém? Você está entendendo que, teoricamente, a casa do profeta velho parecia ser um lugar seguro? Sim ou não? Claro. E às vezes tem gente que embarca num casamento achando que um relacionamento amoroso é mais seguro que qualquer outra coisa. A casa do profeta velho pode ser os novos amigos que você fez ou que você está tentando fazer. Gente que, em vez de te trazer para a presença de Deus, te leva mais longe, mas você se sente mais seguro na companhia dessas pessoas. É ou não é? Às vezes eu acredito que a minha vida vai mudar se eu tiver um emprego novo. Irmãos, a minha vida só muda quando eu aprender a obedecer a Deus. Aleluia! E o que é o pão e a água que o profeta velho está oferecendo para ele? O diabo é especialista em tentar satisfazer necessidades imediatas. Às vezes, irmãos, eu falo uma coisa que é tão interessante, eu conheço pessoas que vivem assim, vão para tudo que é igreja. Ponga, igual macaco em galho. Aí eu pergunto assim, vem cá, mas você orou? Oh, mas tudo é obra de Deus. Eu falei, mas nem todo convite é. Nem todo convite que você recebe vem da parte de Deus. Fica esperto. Às vezes, a oferta de um cargo no novo ministério é a casa do profeta velho para te derrubar. Está entendendo? Às vezes é um emprego que, nossa, eu vou ganhar muito mais nesse emprego. E o que você vai perder se você aceitar esse emprego? Nós não somos um povo que estamos esquecidos nesse mundo. Existe um Deus que nos guia, que nos orienta, se nós consultarmos a Ele antes de todas as coisas. Aleluia! E o miserável ainda jogou baixo com ele. Eu sou profeta como você. Sabe que as pessoas estão vindo para a igreja, estão chegando à presença do Senhor, que estão abandonando, por exemplo, o vício da bebida? Aí tem um infeliz dentro da igreja que toma cervejinha sem álcool, 2 dedinhos de vinho, aí vira e fala assim, pode beber, rapaz, eu também sou crente. Você conhece alguém assim? Quando a pessoa está revoltada com o pai, com a mãe, quando você pensa que não, aparecem os colegas, os brother. Que é isso, rapaz? Eu sou jovem igual a você. Não escuta sua mãe, não escuta seu pai, não. Olha a estratégia que ele usou. Eu também sou profeta, eu também sou jovem, eu também sou carente, eu também tenho sonhos. Cuidado com eu também. Cuidado com eu também. Porque esse profeta velho falou com ele, você é profeta, mas eu também sou.
Mas o que vale não é a palavra do profeta, mas é o que o Senhor nosso Deus nos orienta e nos manda fazer. Aleluia! E você acredita que aquele homem de Deus, aquele profeta novo, caiu na conversa dele? Olha o que diz o verso 19. Diante disso, vamos lá? O homem de Deus voltou com ele, comeu pão em sua casa e saciou a sede que sentia. Você sabia que tem gente se afastando da presença de Deus por causa do evangelho do profeta velho? Assim como aquele profeta velho desviou o profeta novo do caminho e da missão que Deus havia mandado, ainda tem gente se afastando de Deus por causa do evangelho do velho profeta. Ô pastor, tudo é palavra de Deus, será que é mesmo? Você confere para saber se é palavra de Deus? Você faz prova com Deus antes de tomar uma decisão, de fazer uma escolha? Veja que ele disse não para Jeroboão, não foi? Ele se recusou a comer no palácio. Mas infelizmente, com o profeta velho, ele vai comer. Agora olha o que diz. Vou adiantar para a gente poder entender isso. No verso 20. Depois que aquele homem de Judá, aquele profeta novo, senta na mesa, ele come, então ele enche a barriga, ele bebe água, não é assim? Ele volta pelo caminho que ele não deveria ter voltado, mas olha o que vai acontecer, irmãos. Eu não disse que o profeta era um profeta velho? Sim ou não? Não é isso que a gente está lendo? Na hora que ele está na mesa, depois que ele fez a refeição, Deus vai usar o profeta velho. Por quê? Porque não tinha mais ninguém para ser usado naquele lugar. Sabe o dom que estava adormecido? Agora aquele dom que estava adormecido, ele vai voltar. Porque Deus vai usar a boca do profeta velho para repreender o profeta novo, porque ele desobedeceu a palavra de Deus. Olha o que acontece, verso 20, quando estavam assentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que havia feito o homem retornar, e ele clamou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá, assim fala o Senhor, porque foste rebelde à palavra de Yahvé, e não cumpriste a ordem que te dera o Senhor seu Deus, mas voltaste, comeste, saciaste a tua sede no lugar sobre o qual te havia prevenido, não comerás, nem beberás ali. Por isso, o teu cadáver não será sepultado no túmulo dos teus antepassados. Quando ele desobedece a Deus, a sentença divina é liberada imediatamente. É por isso, irmãos, que o inimigo ainda tenta a mesma estratégia que ele fez no Jardim do Éden. Onde Deus coloca um ponto, o diabo vai lá e coloca uma exclamação. Veja, olha que situação, hein? O profeta velho, que há tanto tempo não era usado pelo Senhor, Deus usa a boca dele para liberar a sentença sobre aquele jovem profeta que quebrou ou que desobedeceu a ordem do Senhor. Sabe o que acontece para a gente ganhar tempo? O profeta velho, ele sela o jumento, que aquele profeta novo veio de Judá para chegar em Betel, coloca ele em cima do jumento e despede ele para ir embora. No meio do caminho, o que vai acontecer? Um leão vai atacar o profeta novo, vai matar o profeta novo, e o corpo dele vai ficar do lado do jumento que era dele. Não é normal um jumento sobreviver a um ataque de leão, é? O mesmo leão que vai tirar a vida do profeta jovem, poderia ter comido aquele animal. Mas o que aconteceu? Porque o problema de Deus não era com o jumento, mas era com aquele jovem profeta que desobedeceu à ordem do Senhor. E se você olha o que diz no verso 24, no caminho um leão o atacou e o matou,
mas o seu corpo não foi destruído. Ele ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Verso 25, algumas pessoas que passaram por aquele caminho, observaram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram correndo informar a todos na cidade onde o profeta velho vivia. Verso 26, assim que soube do fato, o profeta velho exclamou: certamente trata-se do homem de Deus que desafiou a palavra de Yahvé. Porquanto o Senhor o entregou ao leão que o feriu de morte, exatamente como a palavra de Yahvé o tinha advertido. Quando eu peco, quem vai sofrer o dano? Sou eu. Quando eu desobedeço a Deus, quem vai pagar essa conta? Sou eu. Aí quando você lê essa história, fala que você não fica com raiva do profeta velho. Ele induziu o outro a errar, irmãos. O diabo pode tentar, mas ceder está na minha alçada. O mundo vai sempre tentar nos tirar da posição que Deus nos coloca. Agora, entrar no jogo do diabo ou não, essa decisão é sua, é minha. Deus estava cobrando do profeta novo, por quê? Porque Deus já havia falado com ele o que ele tinha que fazer. E ele decidiu desobedecer à ordem de Deus. Apesar da gente ficar com raiva do profeta velho, a culpa de terminar desse jeito não foi dele. Porque quando ele oferece água, ele oferece pão, e oferece um lugar para aquele jovem profeta ficar, ele podia ter dito a mesma coisa que ele disse para o rei Jeroboão: não posso, porque a ordem do Senhor não foi essa. E às vezes, irmãos, a gente quebra a cara porque a gente faz como Saul. Lembra que Saul fez a mesma coisa? Deus não havia mandado ele exterminar Agag, rei dos amalequitas, com todos os animais, com tudo que aquele povo tinha? O que ele fez? Ele poupou o rei Agag e pegou o melhor dos despojos e guardou. Aí Deus fala com Samuel: vá até ele. Vá até ele. E diga o seguinte para Saul: agrada-se mais o Senhor com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Lembra dessa passagem? Obedecer é melhor do que sacrificar. E aquele jovem profeta, aquele homem de Deus, vê o seu ministério encerrado por ter desobedecido à orientação de Deus. Irmãos, dói quando a gente, como pastor, orienta uma ovelha, um servo de Deus, fala com ele aquilo que Deus ministra no nosso coração para ajudá-lo, e ele não dá ouvidos. Quando um pai fala com um filho e o filho ignora aquilo que o pai e a mãe estão dizendo. A pessoa entra num relacionamento, num namoro, que você sabe que aquilo não vai dar certo, mas a pessoa fica cega pela paixão e não escuta. Aí entra num casamento que vai trazer 2 sofrimentos. O casamento não é o problema, mas é com quem você faz uma aliança para entrar nele. Está entendendo? Quando as pessoas trocam de emprego, trocam de ministério, trocam de marido, trocam de esposa e vão repetir os mesmos erros. Porque o problema não é o outro, o problema é desobedecer a Deus. E aqui diz que o leão matou aquele jovem profeta e deixou o corpo dele do lado do jumento. E todo mundo que passou ficou pasmo. E foram lá contar para o profeta velho o que tinha acontecido. Agora eu acho interessante, irmãos, que quando a gente está obedecendo a Deus, quando a gente está fazendo as coisas do jeito que a gente tem que fazer, e olha que isso aí inclui muita oração, muito jejum, muita renúncia, muito sacrifício, é ou não é? Sempre vai aparecer alguém para tentar nos derrubar. Preste atenção nisso. Quando você propõe no seu coração fazer aquilo que é certo, aquilo que é da vontade de Deus, não vai faltar gente para tentar te desviar e te derrubar. É ou não é?
Mas quando você pisar no tomate, quando você fizer algo que não agrada o Senhor, vai ter plateia. Vai ter uma multidão de perto para ver sua ruína e seu fracasso. Porque ninguém presta atenção quando o avião decola, mas quando ele cai é notícia. É ou não é? Você já viu alguém dar notícia que o avião decolou? Não. Mas quando o avião cai, ocupa as principais manchetes. Porque só você sabe o que você tem que fazer para cumprir a vontade de Deus. Ninguém vê isso, ninguém vê o seu sacrifício, ninguém vê o seu jejum, ninguém sabe do que você teve que renunciar, ninguém vê o seu choro, que muitas das vezes é no secreto, que a gente não pode fazer isso publicamente. É ou não é? Mas leva um tombo para ver. Faça alguma coisa que sirva de tropeço ou de escândalo na obra de Deus. Todo mundo vai saber. Porque eu acho engraçado que quando ele chega em Betel, não tem plateia, não tem multidão. Mas quando o corpo dele fica do lado do jumento, que todo mundo passa e fica horrorizado, a plateia foi lá contar. A multidão foi contar o que tinha acontecido. Mas uma coisa, eu fiquei muito feliz quando eu terminei a leitura desse texto, para a gente também terminar. Aquele profeta novo, mesmo sendo usado por Deus, ele não conseguiu mudar as atitudes de Jeroboão. O rei continuou no caminho obstinado de afastar o povo de Deus. Mas o que Deus fez na vida do profeta novo, trouxe de volta a fé que o profeta velho tinha perdido. Aleluia, irmão! Aquele profeta idoso que não tinha mais intimidade com Deus, por aquilo que aconteceu com o profeta novo, aquilo reacendeu a chama do amor que ele tinha por Deus no seu coração. Aleluia! Aquele profeta velho, que estava lá levando a vida numa boa, sem se sentir incomodado com a religião que o rei Jeroboão havia criado, agora não, o temor de Deus volta para o coração dele. Aleluia, irmão! É por isso que eu entendo quando a Bíblia diz que 7 vezes o justo cairá, mas 7 vezes a mão do Senhor levantará. Eu não estou dizendo aqui que eu e você não vamos errar. Mas se o temor de Deus for algo grande, firme no nosso coração, Deus pode usar da minha queda, do meu erro, para tocar o coração de quem está do meu lado. Aleluia! Não estou incentivando ninguém aqui a errar, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Mas eu estou falando aqui quando a gente erra, não de forma premeditada. Porque lá atrás a gente errava de forma premeditada, não era assim? Hoje a gente peca por acidente, porque aquele que diz que não peca, a Bíblia chama de mentiroso. Às vezes você pensa o que não devia, você fala o que não devia, você toma uma atitude que não deveria. Mas eu fiquei encantado nessa história que dá vontade de matar o profeta velho. Dá ou não dá? Mas através daquilo que aconteceu com o profeta novo, ele voltou a ter o dom que Deus tinha dado para ele, voltar a funcionar. Deixa eu falar uma coisa para você, na vida a gente aprende de 2 maneiras, apanhando e vendo os outros apanhar. Já parou para perceber isso? E tem gente que prefere apanhar, eu prefiro ver o outro apanhando e não seguir no mesmo caminho, porque se aconteceu com ele, acontece comigo. Não é, irmão? Eu acho muito melhor quando a gente vê o outro pisando no tomate, vê o que é que ele vai enfrentar de consequência, fala, Jesus, meus pezinhos estão aqui, firmo os meus pés, que se eu pisar nesse tomate, meu tom pode ser pior do que o dele. Agora, fato é que aquele jovem profeta, ele morre. Ele não muda o coração do rei, que continua sendo um rei apóstata e idólatra. Mas o profeta velho vai voltar para a presença de Deus. Olha o que o texto vai dizer. Verso 31. O profeta velho pega o corpo do profeta novo, vai lá e sepulta em Betel. Depois de tê-lo sepultado, ele pede uma coisa aos seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no mesmo túmulo em que foi sepultado o homem de Deus.
depositareis os meus ossos junto dos ossos dele, porque em verdade eu vos asseguro que se cumprirá toda a palavra que este homem profetizou por ordem do Senhor, contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras, o quê? Das cidades de... Aquele homem, que era um profeta velho, recuperou a sua fé na promessa e na palavra de Deus. Irmãos, e Deus não é gente não, porque se Deus fosse gente, nós estávamos lascados. Deus é espírito. 300 anos se passam. Vamos lá para a gente ver isso em 2 Reis, eu estou terminando. 2 Reis 23. 300 anos depois, hein? Versos 17 e 18. Olha o que diz aí. Josias, lembra que Josias foi profetizado lá no começo do capítulo 13? Um novo rei, 300 anos depois, ele se levanta e faz uma reforma religiosa. Manda derrubar tudo que é altar idólatra. Aí chega no verso 17, olha o que está escrito, de 2 Reis 23. Então o rei indagou, que monumento é este que vejo? E os homens da cidade lhe contaram, é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e profetizou tudo quanto acabas de realizar contra esse altar de Betel. 18. Então Josias, que era o rei, 300 anos depois, ordenou, deixai como está, ninguém toque em seus ossos. E os homens da cidade deixaram seus ossos como estavam, juntamente com os do profeta que tinha vindo de Samaria. Eita Deus! Sabe o que eu acho interessante aqui nessa história? Josias, 300 anos depois, manda tirar os ossos de todos os idólatras para queimar. Quando chega no túmulo do profeta velho, quem estava enterrado junto com ele? O profeta novo. O que é isso aqui? Estes são os ossos do homem que veio de Judá, cuja vida Deus usou para falar tudo o que está acontecendo, inclusive através da sua vida, ó rei. Sabe qual foi a resposta do rei? Não tire os ossos desse lugar. Sabe por quê, irmãos? Morrer todos nós vamos, mas a memória do justo é abençoada na terra. A memória do ímpio, ela é riscada, mas a memória do justo, ela continua e ela é abençoada, mesmo depois que o justo se vai. O jovem profeta quebrou aquilo que Deus havia dito, mas ninguém quebra a palavra de Deus, ninguém muda os decretos de Deus, porque a última palavra, ou a palavra que predomina, é a palavra do Senhor. Aquele profeta velho, ele volta a servir ao Senhor depois do que ele viu que aconteceu com o jovem profeta. E ele dá uma ordem aos seus filhos, falou, olha, quando eu morrer, eu quero assegurar uma coisa para vocês. O que é que você quer assegurar para nós, meu pai? Que toda palavra que Deus usou a boca desse jovem profeta vai se cumprir. Porque a palavra de Deus, ela percorre toda a terra para cumprir o propósito para o qual ela foi liberada. A gente se amedronta muito com a palavra dos homens, mas a palavra que Deus sustenta é a palavra que sai da boca dele. Aleluia! E por mais que pareça, irmãos, que nós estamos perdendo a guerra, porque parece que o mal está dominando tudo, eu quero te dizer que é um ledo engano. Porque tudo o que está acontecendo está seguindo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela sempre vai se cumprir. Creia nisso. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. Para isso, você só precisa estar na obediência. Porque o milagre é para quem está no lugar certo, na hora certa e na obediência. Quando você obedece a Deus, as bênçãos de Deus correm atrás de você. Onde você estiver, Deus vai te fazer florescer. Não é porque eu sou bom, porque você é bom, mas porque Deus é fiel naquilo que Ele fala. Mas para isso, nós precisamos obedecer. Verso 33, para a gente terminar de 1 Reis,
13. O profeta idoso recuperou a sua fé. O profeta idoso voltou a crer e a temer a Deus. Mas, infelizmente, Jeroboão, o rei, continuou vivendo a vida do mesmo jeito. Olha o que está escrito no verso 33. Mesmo depois desses eventos, Jeroboão não se converteu do seu procedimento maldoso, mas continuou a designar dentre o povo, de acordo com seu bel prazer ou a sua vontade, sacerdotes para ministrarem nos altares idólatras que ele erguia em toda parte. Jeroboão consagrava para esses altares todo aquele que tivesse a ambição de virar sacerdote. Quero ser pastor, o que eu tenho que fazer? Primeiro ser chamado por Deus, porque se você não for, você vai ser intrometido, você não é chamado. Né? Deus não tem compromisso com gente intrometida. Deus capacita os chamados. Aqui diz que Jeroboão continuou fazendo tudo errado. Mesmo diante da evidência do poder de Deus através da vida do jovem profeta, ele insistiu em continuar no caminho da apostasia e da idolatria. Sabe o que aconteceu com ele? A mesma coisa que aconteceu com Salomão. O reino foi dividido. Pecado igual, sentença igual. Qual foi o pecado de Salomão na sua velhice? Se afastar de Deus e se curvar diante dos deuses das suas mulheres. Deus falou, olha, se você não tivesse feito isso, a sua descendência estaria para sempre sobre todas as tribos de Israel. O reino será dividido, 10 tribos serão entregues para um novo rei, que era Jeroboão. E quando Deus usa o profeta Aías para falar com ele, falou a mesma coisa, disse, olha, se você fizer tudo conforme o Senhor seu Deus te mandar, não te faltará descendente sobre o trono. Jeroboão fez o mesmo pecado de Salomão na sua velhice. Deu as costas para Deus. Se esqueceu de quem foi que o fez assentar no trono. Tem gente que só é humilde enquanto está por baixo. Quando Deus abençoa, quando Deus faz aquela pessoa crescer, o orgulho cresce junto. Aí faz como o rei Uzias, que é um outro exemplo que nós temos na Bíblia, lá em 2 Crônicas 26, você vai ler lá que você vai ver essa história. A Bíblia diz que depois que ele começou a reinar, que o seu reino se engrandeceu, que o seu nome passou a ser reconhecido, ele entra dentro do templo para queimar incenso. Isso não era papel do rei, isso era papel do sacerdote. Quando os sacerdotes vão dentro do templo dizer, não faça isso porque você sabe que você não foi chamado para fazer isso, ele ficou mais indignado. Qual foi a diferença com Uzias? Saiu lepra, ele ficou leproso na hora. Ele não só teve que sair de dentro do templo, como ele não pôde mais governar, porque ele se tornou leproso, e os leprosos tinham que viver separados. Porque o salário do pecado, mas o dom gratuito do nosso Deus é a vida eterna. Tem muita gente se afastando de Deus, por causa dos profetas velhos que estão por aí. Sabe, irmãos, a minha oração e o meu pedido a Deus é que eu não seja o profeta velho da história. Que eu não perca minha intimidade com o Senhor a ponto de não servir mais para Ele. Porque nós viemos a esse mundo com o propósito de quê? De fazer a vontade do Senhor. Então, para você que está aqui, você que está nos acompanhando, né, nas redes, eu só quero dizer uma coisa, seja fiel ao Senhor. Porque ninguém está protegido na desobediência. Mas na obediência, tudo quanto o Senhor disse, se cumprirá. Recebe essa palavra nessa noite? Que Deus nos faça filhos obedientes, servos obedientes, para que Deus continue nos usando da forma que Ele quer, para que o nome dEle seja glorificado e engrandecido nessa terra. Aquele profeta jovem, que a gente não sabe o seu nome, eu disse isso na semana passada e quero repetir, nem sempre quando você está cumprindo uma ordem de Deus, você será reconhecido. Nós não sabemos a idade do profeta jovem. Nós não sabemos se ele era casado, se ele tinha família, o que a gente sabe é que ele era um jovem profeta. Mas para Deus não importa quem é, o que importa é que a missão que Ele confiou seja cumprida.
E todos nós temos um chamado. E que o Senhor nos ajude a cumprir o nosso chamado até o fim. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Volta para casa, faz a releitura dos capítulos 11, 12, 13 e 14 de 1 Reis. O fim de Jeroboão também não foi muito bonito. Porque ele se esqueceu de quem o havia colocado no trono. E a gente não deve se esquecer de Deus nunca. A gente só se lembra, tem gente que só se lembra de Deus nos dias maus, não é? É como se Deus fosse o 190, um serviço de emergência. Mas nós temos que exortar, nós temos que ter na nossa memória tudo aquilo que Deus fez, faz e ainda fará em favor da nossa vida. Deuteronômio 8, fica como dever de casa. Exortação maternamente os benefícios do Senhor. O Senhor usa lá, no capítulo 8 do Deuteronômio, diz assim, olha, eu coloquei vocês 40 anos no deserto. Para quê? Para humilhar vocês. Para provar. Para saber se vocês guardariam ou não os meus mandamentos, os meus preceitos. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E boa parte daqueles que saíram do Egito não puderam entrar na terra prometida. A promessa foi feita a todos, mas a incredulidade tirou muita gente da corrida, do grande prêmio. Então que o Senhor aumente a sua fé, fica firme, não desobedeça ao Senhor. É tempo da gente se quebrantar na presença dEle, se arrepender, para que Ele cumpra através de nós aquilo que Ele quer fazer. Porque o relógio de Deus já está correndo, já está chegando a hora da gente sair de cena. Amém? Um abraço a todos, que o Senhor vos fortaleça e que Deus nos dê muita graça para a gente seguir em frente. Viu? Passo a palavra para o meu querido pastor. Aplauda o Senhor porque Ele merece. Aleluia! Glória a Deus. Quantos ouviram essa palavra? Palavra de edificação, palavra de ensinamento. É culto de ensinamento, irmãos. E a gente aprende, não é? Eu acho que é isso aí mesmo. Eu queria que só os profetas novos ficassem de pé, por favor. Até porque não tem ninguém velho aqui, né? Glória a Jesus. Mas que nós não sejamos aquele profeta velho que desvia o propósito de Deus. E também não sejamos o profeta novo que fica por aí, ouvindo qualquer coisa e qualquer pessoa. É tão bom quando a gente ouve uma palavra que é direcionada, e você só está aqui nesta noite porque você precisava ouvir essa palavra. Como que a Bíblia alimenta a nossa vida? Irmãos, eu tenho um propósito com Deus, de ser sempre persistente, esperançoso. Eu tenho um propósito com Deus de ser firme na minha chamada e de não desistir jamais. Independente da quantidade de pessoas que nós tivermos nessa igreja, nós vamos continuar velando pela palavra. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É lamentável a gente saber que existe tantas pessoas que poderiam estar aqui hoje e que pode estar sempre no culto da palavra para aprender e não vem. É lamentável, mas que Deus abençoe aqueles que estão aqui e que se disponibilizaram, que você sempre saiba que o culto da palavra é isso, é ensinamento. Toda semana nós temos trazido palavras que edificam a nossa vida. Não é questão de identificação, é necessidade emergencial de ouvirmos a palavra de Deus. Porque a palavra liberta. Se a palavra não libertar você, desiste de ser crente. Porque é impossível ser crente sem caminhar na palavra. Pode ter culto com pirotecnias, com luzinhas aqui piscando, não é? Pode ter os entretenimentos, mas se não tiver
a verdadeira palavra, seremos mais um na multidão. Deus abençoe o pastor Charles por essa palavra tão maravilhosa. Quem aqui sentiu Deus falando com você? Levante a mão. Irmão, eu senti Deus falando comigo. E eu não sei se eu pinto meu cabelo para não ser um profeta velho, ou se eu deixo o cabelo branco para que no final eu reconheça que Deus é misericordioso e que mesmo muitas das vezes tropeçando, a gente tem a misericórdia do Pai. O bom de tudo isso não é ser profeta velho ou novo. O bom de tudo isso é entender que entre o profeta novo e o profeta velho existe um Deus que olha para os dois e diz: ainda há jeito para você. Você pode dizer isso para a pessoa que está do teu lado aí? Tem coragem? Fala com amor, ainda tem jeito para você ainda, viu? Aleluias! Mas tem uma coisa que eu ouvi aqui, que eu vou guardar comigo, e que eu sempre bato na mesma tecla. Às vezes de uma maneira até enfadonha. Quem está em desobediência, o quê? Não está. Você fala isso, você pode falar isso para a pessoa? Quem está em desobediência, em rebeldia, não está protegido. Você pode ser o melhor crente, se você não tiver em obediência, você está desprotegido. E acabou, é a palavra. Rapaz, não tem para onde correr, né? Meu Deus! Glória a Jesus. Eu queria abençoar a sua vida, amém? Faça assim, olha, que o amor de Deus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que esperam a volta do Senhor. E todos digam, Deus abençoe a sua vida em sua casa, aonde quer que você estiver. Deus abençoe, que essa semana seja uma semana de muitas realizações. É o desejo do meu coração para a sua vida, amém? Para os seus negócios, para a sua família. Domingo nós estaremos aqui, ou quer dizer, sábado e domingo, de manhã e à noite, congresso de jovem, será maravilhoso. Ainda bem que essa igreja não é uma igreja de profeta velho, ou de profeta novo, ou seja, nós somos igreja, e Deus é poderoso para nos guardar. Você pode aplaudir a Jesus? Olhe para o seu irmão e diga: você é um show. Está terminado em nome de Jesus. Amém?